Grandes maravilhas do mundo. Maravilhas da natureza. Eu acredito que uma folha de relva não seja nada menos do que uma obra das estrelas. Assim escreveu o poeta americano Walt Whitman. Quando o mundo natural e o reino dos sentidos conspiram entre si, nossa sensação de deslumbramento aflora. Esta esfera maravilhosa, esta terra, esta maravilha das maravilhas guarda em seu regaço lugares especiais, localidades no planeta onde a natureza revela sua verdadeira majestade. O Grand Canyon. A história da Terra e a história da vida são reveladas como em nenhum outro lugar dentro do Grand Canyon. Variando de algumas centenas de metros a quase 2 quilômetros de profundidade e de 2 a mais de 35 quilômetros de largura, este abismo no planalto do noroeste do Arizona é como o molde de um artista para uma montanha invertida. Por sinal, Kaibá, o nome indígena do Canyon, significa montanha deitada. O Grand Canyon é, na verdade, uma rede de vários canyons interconectados, cobrindo mais de 3.000 quilômetros quadrados. Grande parte é localizada em locais remotos, o que faz com que o canyon contenha territórios ainda inexplorados. Uma caminhada por uma trilha do canyon pode começar com neve de inverno no topo, passar por flores da primavera pelo caminho e terminar no calor escaldante do deserto no fundo do canyon. Mas uma caminhada pelo canyon é muito mais do que uma jornada rápida pelas estações do ano. Ela pode abrir a mente das pessoas para a dimensão do tempo nas transformações de nosso planeta e para a história da vida durante centenas de milhões de anos. Em 1963, o escritor Colin Fletcher tornou-se a primeira pessoa a percorrer toda a extensão do Grand Canyon, cerca de 443 quilômetros ao longo das margens do rio Colorado. Mas esta distância é pequena perto da distância que ele iria percorrer em direção ao passado. Eu ainda me lembro bem. Por um momento, eu vi os séculos voltando, à medida que eu ia descendo pelo canyon. Eles iam voltando pelo corredor de tempo que se espalhava atrás de nós. E eu percebi que se eu descesse até o fundo do canyon, até o fundo daquele silêncio, daquele espaço e daquela solidão, eu poderia, de uma certa maneira, também voltar atrás na face aparentemente impenetrável do tempo. Estas rochas no fundo do canyon têm cerca de 2 bilhões de anos. O tempo depositou outras camadas sobre esta base. Milhares de vezes, durante os últimos 200 milhões de anos, a vida surgiu de oceanos primitivos, plantas floriram, semearam e cobriram o solo. E a Terra se transformou em um planeta verde. E pouco a pouco, o planalto do Colorado começou a se erguer. Riachos separados que cortavam o planalto se juntaram e se transformaram no poderoso Rio Colorado. Este então foi o grande escultor que desbastou e esculpiu o canyon. A elevação do solo e a força rápida do rio, junto com outros fatores erosivos, finalmente trouxeram à tona uma das maravilhas do mundo, o Grand Canyon, um abismo que nos permite vislumbrar metade da história da Terra. Este santuário é fruto da força do rio. E esta caverna também.
Dezenas de milhares de pessoas poderiam ficar no interior dela e ainda assim se sentiriam insignificantes perante sua imensidão. O poderoso Rio Colorado continua a esculpir sua obra-prima. O Rio Colorado, que criou o Grand Canyon, era bem diferente do rio que hoje corre pelo Canyon. Era um rio de águas barrentas, quando o padre Francisco Garcês, um jesuíta, o batizou de Colorado em 1776. Hoje em dia, o rio não é mais colorado ou avermelhado. Suas águas são claras. A lama, pedras e entulho que ele carregava das montanhas rochosas até o México no início de sua existência, agora ficam armazenadas no Lago Powell. Este reservatório artificial foi formado pela represa Glen Canyon, que domou a força do Colorado. Quando o Major John Wesley Powell fez sua viagem histórica de barco pelo Canyon em 1869, o fluxo do rio era de cerca de 1.100 metros cúbicos de água por segundo. Desde 1964, quando a represa começou a transformar a força do rio em energia hidrelétrica, o volume de água diminuiu para 1/10 do original, mudando para sempre o meio ambiente do Colorado. Os seres humanos têm vivido nesta região há milhares de anos. Hoje em dia, o Canyon serve de moradia para os índios Hualapai e Havasupai. Há 1000 anos, o Canyon abrigava os Anasazi. Seus descendentes hoje em dia são os índios Hopi, e o Canyon permanece como seu lugar sagrado e espiritual. Em 1540, o explorador espanhol Coronado procurava as fabulosas cidades douradas de Cibola. Ouvindo falar de um rio enorme, ele enviou um grupo de homens para procurá-lo sob o comando do capitão Garcia López de Cardenas. Guias Hopi levaram os espanhóis até o topo da parte sul do Canyon, mas não contaram seu maior segredo: como chegar até o rio lá embaixo. Sem água, o capitão teve que abandonar a expedição. Um dos lugares sagrados que os índios Hopi não queriam que os europeus encontrassem era Sipapo, o lugar onde, segundo sua lenda da criação, os primeiros seres humanos emergiram na superfície da Terra. Ainda hoje, os índios Hopi fazem uma peregrinação anual até o Grand Canyon. Este Grand Canyon é muito sagrado para nós, porque o povo Hopi e todas as pessoas como nós vieram daqui. Porque nós temos Sipapo aqui. É aqui que nós viemos rezar. Nós juntamos sal, tintas para pinturas, ervas e plantas para usar em nossas cerimônias. Para os Hopi, o Sipapo, seu lugar de origem na Terra, é uma lembrança constante da origem comum de todos os povos da Terra. Para as outras pessoas que vêm até aqui, o Grand Canyon é um tipo de Sipapo. Este imenso canyon dá à vida humana sua real dimensão e nos mostra que este é apenas um instante perdido na imensidão do tempo. O Serengeti.
Esta é a terra do amanhecer, o Serengeti. Nas planícies verdejantes desta savana africana, criaturas extraordinárias viram a luz do dia pela primeira vez. Um descendente dos dinossauros, virtualmente sem modificações há mais de 190 milhões de anos. Um mamífero que cresce até 6 metros de altura. Um sociável pássaro aquático. E um recém-chegado ao mundo animal. O homem. Um membro da família dos primatas que anda ereto e usa ferramentas. Foi nesta savana que a vida humana evoluiu e se desenvolveu. O homem provavelmente esteve aqui desde que os ancestrais da raça humana deixaram as florestas da África Central. O que os fez chegar até aqui ainda atrai pessoas hoje em dia, milhões de anos depois. Uma abundância de vida animal. A tribo Maasai chama esta planície de Serengeti, ou Grande Espaço Aberto. Uma das razões pelas quais muitas criaturas sobreviveram aqui através dos tempos é que estes trópicos não sofreram as extremas mudanças de temperatura da era glacial. A abundante vegetação e a grande oferta de água da África Oriental foram responsáveis pelo sustento da vida selvagem. O Masai Mara, a porção do Quênia dentro do ecossistema Serengeti, é o lar de quase uma centena de espécies de mamíferos, répteis e anfíbios, e de mais de 300 tipos de pássaros. Muitas pessoas vêm para a África Oriental para ver os 5 grandes elefantes africanos, rinocerontes negros, búfalos africanos, leões e leopardos. Não era como um rebanho de gado ou de ovelhas, porque era selvagem. Escreveu a aviadora Beryl Markham em sua autobiografia West with the Night. E carregava a marca da vida selvagem e a liberdade de uma terra que ainda é mais da natureza do que do homem. Ver 10.000 animais selvagens e não marcados pelos símbolos do comércio humano é como escalar uma montanha virgem pela primeira vez, ou como descobrir uma floresta sem caminhos ou pegadas ou a marca de um machado. A cada verão, milhares de zebras e mais de 1 milhão de gnus migram para o norte em direção ao Masai Mara. Este espetáculo anual é um dos maiores shows da Terra. Devido à sua quantidade, os gnus geralmente são a atração principal. Com sua cabeça de touro e flanco de cavalo, os gnus, ou gnus de barba branca, são uma impressionante atração. Descritos certa vez como algo feito de diversas partes sobressalentes reunidas por um comitê,
Os gnus viajam aproximadamente 1.600 quilômetros a cada ano em busca de água e pasto verde. Em janeiro, quando as monções sopram do nordeste, os gnus deixam o Masai Mara, seguindo nuvens de chuva em direção ao sul para a vizinha Tanzânia. Com eles, vêm animais companheiros de viagem. Depois destes companheiros, vêm os predadores. E depois dos predadores, os carniceiros. A cada ano, milhares de gnus morrem cruzando o rio Mara, ao dirigirem-se para o sul, para o Serengeti. É o pasto rico em cálcio das planícies que os seduz, mesmo arriscando suas vidas. A planície Serengeti estende-se entre o Lago Vitória e as terras altas do Lago das Crateras. O local exato para onde vão os animais depende das instáveis condições da temperatura e oferta de terra e comida. Hienas e flamingos, predadores e presas. Todos precisam igualmente de água. Cada animal, da sua maneira, precisa decifrar a maior charada da vida: como alimentar-se sem servir de alimento. Leopardos são conhecidos como animais que matam pelo prazer de matar e têm a capacidade de adaptarem-se aos mais diversos tipos de habitat. E como homem, eles tendem a ter um companheiro para a vida toda. O onívoro homem está no topo da cadeia alimentar. Durante um certo tempo, os Maasai foram nômades, seguindo rebanhos selvagens através do Serengeti. De acordo com a tradição Maasai, Enkai, o criador, deu pasto, animais e leite para usufruto do seu povo. Embora os Maasai considerem que têm o direito de caçar toda a vida selvagem daquela região, eles são conservacionistas por natureza e geralmente caçam apenas búfalos e gazelas. Para os Maasai, coexistir pacificamente com a vida selvagem é parte de sua herança. Infelizmente, algumas das espécies do Serengeti estão ameaçadas por caçadores ilegais. Proteger a vida selvagem do Serengeti vai tornar possível que as gerações futuras possam testemunhar a maravilha da vida nesta terra paradisíaca. Contemplar esta magnífica migração é compartilhar de uma experiência eterna, inalterada desde o despertar do homem. O Saara. Ao norte do Serengeti, estende-se um território proibido, onde o poder do sol torna a sobrevivência um desafio diário. Pode ter sido aqui, no maior deserto do mundo, que os seres humanos desenvolveram pela primeira vez a sensação de deslumbramento. Este é o Jardim de Alá. No islamismo, diz-se que Alá, o Senhor, retirou toda a vida animal e humana deste local para que ele pudesse caminhar em paz.
Qual é realmente o tamanho deste santuário chamado Saara? O deserto zomba da nossa noção de fronteiras. Na verdade, as fronteiras de vários países no Saara são literalmente linhas na areia. Quão grande ele é depende não só de como o definimos, mas também de quando medimos. Com o passar do tempo, ele encolhe e se expande. Diversos fatores determinam o tamanho de um deserto: correntes de vento, número de animais herbívoros e, principalmente, a quantidade de chuva. Apenas 1/7 do Saara é areia. As planícies de cascalho, chamadas regs, são bem mais extensas e ainda mais estéreis do que as áreas de areia chamadas ergs. Escavações em pedras feitas por caçadores pré-históricos revelam que esta região foi um dia uma planície verdejante com vida selvagem, como no Serengeti. Estas imagens provam que a vegetação foi um dia abundante aqui. Por volta do ano 8000 a.C., esta região começou sua lenta transição para o deserto. Rebanhos de camelos selvagens fizeram do deserto sua casa. Povos nômades, talvez os ancestrais destes tuaregues, domesticaram o camelo, que é um animal admirável. Um camelo pode carregar até 500 quilos. Consegue sobreviver sem beber nada por até 10 meses. Mas, ao contrário do mito, os camelos não estocam água em sua corcova. As corcovas são reservatórios de gordura que lhes dão energia quando não há comida disponível. Antes dos carros conquistarem os continentes e aviões tornarem o globo pequeno, as caravanas cruzando a África setentrional serviram como uma rede de comércio que conectou os povos da África, Ásia e Europa. Fundada pelos tuaregues no século XV, Agadez, uma cidade na República do Níger, é um centro comercial. Apesar de todos os confortos da vida urbana, estas pessoas de véu amam o deserto acima de tudo. Viver no deserto com os camelos e as ovelhas é o modo de vida dos tuaregues. Nós só viemos para a cidade quando precisamos de alguma coisa. Agadez já viu muitas caravanas chegarem e partirem. Algumas rumo ao oeste, 1.200 quilômetros para Timbuktu, ou norte, 2.700 quilômetros até a costa mediterrânea. Outras viajam para o leste, cruzando o formidável deserto Teneri, levando cereais para as minas de sal de Bilma. Um dos segredos da sobrevivência no Saara é o sal. Ele pode ser mais precioso do que ouro, pois ajuda o corpo a reter água. No verão, quando o calor pode exceder 65 graus centígrados, é possível perder 4 litros de água por dia. Comer sal e beber água previnem a desidratação abaixo do implacável sol. O deserto é como um oceano. Embora o que seja mais abundante no oceano, seja escasso aqui. No Saara, dunas podem acumular centenas de metros de altura e estender-se por mais de 150 quilômetros. As dunas movem-se sob o domínio dos ventos. Como uma onda, elas avançam, apenas mais vagarosamente, talvez 30 centímetros por dia, à medida que os ventos levantam os grãos de areia por sobre as encostas e acima das cristas das dunas. Esta imensidão carece de sinais que orientem o viajante. O horizonte estende-se uniformemente por centenas de quilômetros. Em um terreno como este, um ponto de referência é raro e valioso. Um erro pode ser fatal. Se o viajante ler erroneamente as estrelas, ou falhar, ou procurar um marco, ele perderá o oásis, a mais minúscula das ilhas neste mar sem água. Água é vida. Nada pode viver sem água.
Durante a estação chuvosa, a água desce o leito dos rios. Mas a água é como um pântano. Cavando um poço fundo, que vai nos dar boa água, e bebendo a água do poço, a gente não fica doente. Ao olhar rapidamente, o viajante acredita que o Saara não oferece nenhum sinal de vida. Do espaço, ele parece a superfície de um planeta estéril. No entanto, seres vivos fazem daqui sua morada. Tudo que sobrevive no deserto enfrenta um duplo desafio: conseguir água suficiente e evitar sua evaporação. Os insetos resolvem ambos os problemas facilmente. Das plantas e de outros insetos, eles extraem líquido. Esconder-se debaixo da areia os mantém frios. As plantas podem empurrar suas raízes debaixo da areia ou expandi-las lateralmente para capturar umidade da superfície. Um simples arbusto pode ter 80 quilômetros de raízes. Para os habitantes humanos do deserto, a sobrevivência geralmente depende de fatores além do controle deles. A distância até o poço mais próximo, a força de um camelo, um encontro inesperado com um estranho, tudo pode significar a diferença entre vida e morte. Não é surpresa que uma expressão comum seja Inshallah, se Deus permitir. Foi neste deserto que a mente humana abraçou pela primeira vez a ideia de monoteísmo. O monoteísmo emergiu no Egito no século XIV a.C., quando o faraó Akhenaton renunciou aos deuses antigos. Ele proclamou que o sol era a única divindade. Aproximadamente um século depois, Moisés recebeu uma revelação de um Deus que não podia ser visto. A profecia de Deus deu a Moisés a coragem para liderar seu povo da escravidão para a liberdade. No deserto do Sinai, os hebreus fizeram sua aliança com o Ser Supremo, abandonando todos os outros deuses. 2000 anos depois, no deserto árabe, Maomé, o fundador do islamismo, também teve uma revelação. Ele proclamou que só havia um único Deus, Alá. Esta crença espalhou-se rapidamente pelo Saara, onde as distâncias impediam apenas aqueles a quem faltava vontade, habilidade e fé para atravessá-lo. Tradicionalmente, os muçulmanos fazem uma peregrinação para Meca, sua cidade sagrada na Arábia Saudita, pelo menos uma vez na vida. Através dos séculos, milhões têm atravessado o Saara a caminho deste local sagrado. Se Deus o permitir, Inshallah, os viajantes vão alcançar seu destino antes de encontrar o que o destino lhes reservou. As Cataratas do Iguaçu. De todas as quedas d'água do mundo, Iguaçu deve ser a mais espetacular. Iguaçu, na língua guarani, quer dizer grandes águas ou muita água caindo. Este paraíso marca a fronteira entre Argentina e Brasil. O povo indígena desta terra, os guaranis, também chama estas quedas de o lugar onde as nuvens nascem. Um rico ecossistema rodeia as cataratas do Iguaçu. Da chuva abundante na floresta, do rio que refresca, a água nutre uma imensa variedade de seres vivos. Árvores de várias espécies. Trepadeiras em flor. Orquídeas.
borboletas multicoloridas, tucanos, araras e papagaios de exóticas variedades e cores. O rio Iguaçu se origina na Serra do Mar, uma cadeia de montanhas perto da costa do Brasil, no Oceano Atlântico. Por mais de 1.300 quilômetros, o rio flui através do sul do Brasil, fazendo fronteira com a Argentina durante os últimos 120 quilômetros de sua jornada. Fazendo seu caminho sobre o Planalto do Paraná, cortado por córregos, o Iguaçu cresce em volume. A terra e as pedras que ele traz do solo da floresta dão ao rio sua cor distinta. Sua queda é a mais dramática na América do Sul. A maior parte do rio Iguaçu deságua em um profundo e estreito cânion, conhecido como a Garganta do Diabo. Águas que escapam da Garganta do Diabo se espalham por sobre o planalto antes de correrem para o precipício. Cada queda tem o poder de hipnotizar aqueles que a veem, à medida que a água despenca em um abismo de pedra e névoa. Em um dia de sol, inúmeros arco-íris aparecem e somem por dentro das nuvens. A luz refratada cria esta contínua dança de cores. Dentro da floresta tropical, habitam macacos gritadores e capuchinhos. Os capuchinhos derivam seu nome de monges cristãos. Em italiano, cappuccino refere-se ao capuz que os freis franciscanos usam. Ao contrário de seus primos africanos e asiáticos, os macacos do Novo Mundo têm rabos que permitem segurarem-se em árvores. Naturalistas têm tentado descobrir por que os macacos e outros primatas nunca evoluíram na América. Alguns especulam que é porque os macacos deste lado do Atlântico nunca desceram das árvores. Eles nunca precisaram. A floresta sempre lhes deu todo o necessário. Sobre o topo das árvores voam os tucanos. Pássaros sociáveis, eles empolleiram-se em comunidade. Tanto os pássaros fêmea quanto os machos têm uma bela plumagem. Os guaranis vivem na floresta desde tempos imemoriais. Sua lenda sobre a origem das quedas d'água é tão fantástica quanto as próprias quedas. Um dia, há muito tempo, o deus que vive na floresta viu Naipur, a filha de um curandeiro. O deus disse a ela: "Você virá comigo ao meu templo e tudo o que eu quiser você fará." Havia um guerreiro chamado Caroba que amava Naipur. Navegando de canoa através do veloz rio Iguaçu, o casal tentou escapar do deus da floresta. Mas o deus os viu escapar e ficou muito bravo. No caminho deles, o deus criou um precipício de cataratas. A canoa naufragou na cachoeira. Naipur foi transformada em uma pedra no fundo do abismo, escondida para sempre pela neblina. Na margem, Caroba foi transformado em uma árvore, condenado a fitar para sempre a face da cascata, esperando vislumbrar, mesmo que rapidamente, a beleza velada de Naipur. Por inúmeras gerações, os guaranis têm enterrado seus mortos perto das cataratas do Iguaçu. É um local apropriado. Os guaranis acreditam que cada pessoa, por sua vida, abriga a alma de uma borboleta.
e esta região atrai legiões de borboletas, aproximadamente 500 espécies diferentes. Um dia, os guaranis que habitavam na costa do Atlântico avistaram algo estranho. Navios com árvores dentro deles ameaçavam no horizonte. Devido ao fato de os guaranis usarem ornamentos parecidos com os do Império Inca, os exploradores espanhóis acreditaram que haviam achado o Eldorado, uma terra mítica de prata e ouro. Álvaro Nunes, cabeça de vaca, foi o primeiro europeu a ver as cataratas do Iguaçu e viver para contar. Ao contrário da maioria dos exploradores da sua época, que viam os índios como selvagens subhumanos, Cabeça de Vaca acreditava que os nativos eram seres humanos e tinham almas. Enquanto liderava 276 homens através da floresta, Cabeça de Vaca punia qualquer um que machucasse um nativo. Em janeiro de 1541, os espanhóis chegaram à vertente do Iguaçu. Nós estávamos andando pelo território dos índios guaranis, todos os quais receberam-nos com muito prazer. Eles nos trouxeram milho, galinhas, mel e outras provisões. Guias guaranis contaram ao explorador que uma tribo hostil de nativos poderia atacá-los perto das grandes águas. O explorador dividiu seus homens. A maioria deles foi pelas margens com seus cavalos. 80 homens foram com Cabeça de Vaca em canoas. Eles desembarcaram perto da base da cascata. Aquela água cai com tamanha força que sua espuma sobe a uma altura de mais de 6 metros. Por isso foi necessário tirar as canoas da água e carregá-las por terra até depois da queda de água. Abaixo das cataratas, os espanhóis encontraram guaranis pintados e ornamentados com penas. Eles carregavam arcos e flechas, estavam vestidos para a guerra. Mas a visão de homens a cavalo aterrorizou os guerreiros. Para eles, os espanhóis eram estranhas bestas, metade cavalo e metade homem. Mas Cabeça de Vaca acalmou-os, falando através de intérpretes e oferecendo presentes. Finalmente, seguros de que os espanhóis eram humanos, apesar de tudo, os nativos ajudaram-nos a cruzar o furioso rio. Embora a Cabeça de Vaca continuasse sua procura pelo Eldorado pelos 19 anos seguintes, ele não encontrou em nenhum outro lugar um tesouro mais espetacular do que as cataratas do Iguaçu. Rio Amazonas. Há mais vida por hectare de terra aqui do que em qualquer outro lugar da Terra. Aqui, onde centenas de tipos de árvores miram o céu, a floresta amazônica inteira é, de uma certa forma, uma vasta e entrelaçada árvore da vida. Uma árvore sozinha pode dar abrigo a 400 espécies de insetos. Nos galhos entrelaçados no alto do dossel da floresta, movem-se macacos, morcegos, cobras e pássaros. De todas as formas de vida conhecidas no planeta, aproximadamente metade é encontrada na bacia do Amazonas. Cobrindo mais de 5 milhões de quilômetros quadrados em 9 países, a maior floresta tropical do mundo também abriga muitas das espécies ainda não descobertas da Terra.
A floresta tropical, para os olhos do leigo, parece paradoxalmente monótona. Apenas cientistas e habitantes desta floresta sabem onde achar muitas das 4.300 espécies de pássaros, 125 tipos de mamíferos, 100 espécies de répteis e 30 milhões de espécies de insetos que vivem dentro, abaixo e acima deste emaranhado de vegetação. Muitos animais vivem 10 metros ou mais acima do solo, entre galhos tão grossos que estas criaturas do topo estão frequentemente fora de visão, até mesmo dos animais do seu tipo. Esta preguiça de 3 dedos cresce comendo folhas de árvores. Ela fica pendurada quase imóvel por semanas, justificando seu nome. No chão, a preguiça não pode nem caminhar, nem ficar em pé, mas ela pode nadar. Eco Park é uma ilha de 5.000 hectares no centro da Amazônia. Aqui, Mark van Roosmalen, um holandês que trabalha para o Instituto Natural de Pesquisa Amazônica, abriga macacos doentes e confiscados. Nós temos, no momento, 20 espécies de macacos da Amazônia. Nós temos macacos muito raros, que quase nunca são vistos, como os macacos brancos. Eles são da parte inundada da floresta. O propósito desta floresta de macacos é tanto científico quanto conservacionista. Eu gostaria de trazer espécies em extinção para este habitat natural, onde eles podem acumular o conhecimento da floresta a fim de sobreviver. Macacos gritadores mantêm seus bandos juntos através do uso de suas cordas vocais. Um tipo de amplificador formado em suas laringes faz com que seus gritos sejam ouvidos por quase 5 quilômetros, um som intimidador para potenciais predadores e membros de bandos rivais de gritadores. Durante o sufocante calor do meio-dia, até mesmo os gritadores ficam em silêncio, enquanto descansam na cortina verde. Há 125 milhões de anos, o rio Amazonas e o rio Níger da África eram provavelmente um só rio, fluindo para o oeste para o Atlântico, através da Gondwana. Então aquela gigantesca massa de terra, que continha os atuais continentes da África, Eurásia, Austrália, Antártida e Américas, começou a se despedaçar. À medida que movia-se para o oeste, a América do Sul bateu contra uma placa tectônica que esconde-se no fundo do Pacífico Sul. Esta colisão com a placa de Nazca forçou os Andes a elevarem-se. Agora, bloqueado por uma barreira impenetrável, incapaz de correr às poucas centenas de quilômetros a oeste em direção ao Oceano Pacífico, o rio espalhou-se para o leste, formando um mar interno. Eventualmente, ele abriu caminho até o Atlântico, resultando no rio Amazonas, que com mais de 6.000 quilômetros de extensão, é o maior rio do mundo. Há mais tipos de pássaros na bacia amazônica do que em qualquer outro lugar no globo. Muitos alimentam-se dos insetos que proliferam neste clima. Os trópicos não têm o melhor inseticida da natureza, clima frio. As plantas protegem-se de infestação produzindo potentes produtos químicos, alguns dos quais com propriedades medicinais. Los ribereños de las zonas lo conocen como achiote. As pessoas ao longo do rio chamam esta seiva de achote. Cientistas nos dizem que isto pode ser usado para curar conjuntivite. Povos indígenas usam plantas para curas e para propósitos menos medicinais. Nativos da Amazônia põem curare nas pontas das flechas como veneno. Curare desacelera o coração. Uma dose mortal o para imediatamente. Em hospitais modernos, cirurgiões usam um derivado do curare como relaxante muscular para operações cardíacas. Em um esforço para criar cópias sintéticas, cientistas coletam plantas que povos indígenas usam.
Cada propriedade destas plantas é cuidadosamente analisada na esperança de descobrir o segredo de sintetizar suas químicas capazes de curar. Um dos paradoxos da bacia amazônica é que o solo que suporta esta profusão de vida, 100 toneladas de biomassa por hectare, é árido, virtualmente um deserto. A maioria dos nutrientes deste ecossistema é encontrada no alto, 10 metros acima do chão da floresta. Organismos lá em cima dos galhos decompõem-se rapidamente no calor úmido, provendo nutrição para novas vidas. Esta floresta é um organismo gigante que recicla nutrientes e umidade a uma velocidade muito rápida. À medida que a luz do sol aquece as árvores, vastas quantidades de vapor elevam-se da cobertura da floresta. As nuvens reúnem-se e chuvas torrenciais, às vezes 2.500 mililitros por ano, reabastecem o fluxo de água. 1/5 de toda a água doce da Terra flui pela bacia amazônica. Um único afluente, o Rio Negro, carrega mais água do que todos os rios da Europa juntos. As florestas ao redor do Rio Negro são constantemente inundadas. À medida que as águas retrocedem, matéria orgânica flui para o rio, dando ao Rio Negro sua cor escura. A confluência do Negro com o Amazonas, perto de Manaus, é o local de água doce mais rico para a pescaria do mundo. E dá vazão a uma diversidade de peixes muito maior do que em quaisquer outras águas na Terra. O gigante pirarucu pode atingir até 3 metros e pesar até 100 quilos. Embora seja um peixe, ele se comporta algumas vezes como um mamífero. Ele cuida dos seus filhotes. Os peixinhos seguem suas mães até perto de completarem 4 meses. Possuindo tanto pulmão quanto guelras, o pirarucu sobe até a superfície para respirar, tornando-se um alvo fácil para os arpões dos pescadores. Muitos pescadores já perderam um dedo dos pés ou das mãos pescando as carnívoras piranhas. Mas o alimento principal da piranha são outros peixes. Frequentemente, uma piranha morde outra piranha. Esta é uma maneira destes grandes cardumes manterem sua oferta de comida abundante. Uma das razões para a impressionante diversidade de formas de vida na Amazônia é que até recentemente não havia nenhuma espécie dominante. Havia comida suficiente para todos e de tantos tipos diferentes que uma multitude de criaturas conseguiu estabelecer um nicho único. Apenas em décadas recentes, os esforços humanos alteraram este meio ambiente em uma escala maior. A construção de estradas e represas, a mineração e queimadas, vêm destruindo a floresta a uma taxa de 20.000 quilômetros quadrados por ano. Uma área do tamanho da Suíça. Se este ritmo continuar, o ecossistema da Amazônia será apenas uma memória dentro de 100 anos. Aqueles que apreciam a sabedoria da natureza questionam se a sabedoria humana crescerá a tempo de salvar esta maravilha primitiva, uma árvore da vida que abriga metade da herança genética da vida na Terra. Ayers Rock. No centro da Austrália, estende-se pelo horizonte um deserto que foi um dia o fundo de um mar antigo. Então, subitamente, uma ilha de pedra aparece. A presença do maior monolito da Terra no terreno tão plano da Austrália é um dos muitos contrastes que este lugar surpreendente e sagrado oferece àqueles que o contemplam. Com mais de 300 metros de altura e cobrindo 2 quilômetros quadrados, este pedaço de arenito é o topo desgastado de uma montanha. Ele pode estender-se até 7 quilômetros abaixo da superfície.
Ao redor da rocha, escombros que ao longo dos anos têm sido varridos de seus lados enterram-na ainda mais fundo. Normalmente, os estratos de arenito são horizontais. Mas há 300 milhões de anos, uma violenta convulsão empurrou e levantou o fundo do antigo oceano. Desde então, a erosão tem feito ranhuras entre as camadas verticais. À primeira vista, Ayers Rock parece vazia de vida. Mas, de uma certa forma, ela é um vasto oásis. Em volta dela, cresce uma abundante fauna, nutrida por água que cai de suas paredes durante tempestades no deserto. As manchas que aparecem verticalmente por toda a sua superfície, devido às chuvas, permanecem um longo tempo após a água secar. Na base da rocha fica Mutijulu, ou Mag Springs. Os aborígenes caçam há muito tempo aqui. Cangurus e outros animais vêm beber e comer frutas e sementes das plantas que este poço sustenta. Esta montanha-ilha tem dois nomes, Ayers Rock e Uluru. Esses nomes sugerem duas visões diferentes de mundo. Um explorador do século XIX, W.C. Goss, deu à rocha seu nome colonial para honrar Sir Harry Ayers, o primeiro-ministro da Austrália Meridional naquela época. Embora Ayers nunca tenha sido dono da rocha, o nome Ayers Rock traz à mente o difundido conceito europeu de que pode-se possuir pedaços da terra, de que parte do mundo natural poderia pertencer a qualquer ser humano. O povo aborígene chama as Ayers Rock de Uluru. Exatamente como os povos indígenas de todo lugar, eles têm uma relação pessoal com a terra. Ao contrário de muitos australianos que se referem às Ayers Rock como o coração morto do país deles, aborígenes veem Uluru e seu meio ambiente como uma presença viva. Eles estimam sua cultura como uma linha na tapeçaria da vida, onde plantas, animais, a terra e os seres humanos estão interligados. O deserto abriga muitas formas de vida, incluindo o espinheiro do diabo, o canguru e o espinhoso lagarto do deserto. Aborígenes usam as raízes do espinheiro do diabo para fazer as hastes das suas lanças. Outra planta, o arbusto espinhoso, é a fonte de betume colante que este homem está fazendo. O betume pode colar uma ponta de lança à sua haste ou uma aba a uma xícara. Povos aborígenes trabalham com a equipe do Parque Nacional Australiano para que não aborígenes possam aprender e respeitar as tradições indígenas da sua terra. Isso aqui é Kitty, a cola que é usada para grudar a pedra na ponta da ferramenta para que você possa usar a pedra para cortar a carne. Kitty. Ver Uluru em diferentes horários do dia é apreciar a sutil aquarela de luzes e sombras. À medida que as horas passam, um espectro de cores é revelado debaixo deste céu do sul. Assim como outras paisagens no seu mundo, Uluru lembra aos aborígenes o tempo dos sonhos, uma tradição oral que é a base de sua herança e cultura. Por dezenas de milhares de anos, aborígenes de áreas próximas têm vindo a Uluru. Aqui, eles conduzem cerimônias que trazem à vida o nascimento do seu mundo, quando seres ancestrais criaram as características desta paisagem.
Os lugares onde os aborígenes fazem estas cerimônias sagradas são fechados a visitantes não aborígenes. Mas alguns lugares antigamente usados para cerimônias indígenas estão abertos para visitação. Rochas pulverizadas misturadas com água e outros materiais naturais criam estas cores. Para os aborígenes, estes desenhos nas cavernas estão repletos de significados e carregados de poder. Como a arte pré-histórica de caverna em Lascaux, França, esta linguagem de imagens pode ter se originado há dezenas de milhares de anos. Mesmo assim, a cultura aborígene, ao contrário de outros antigos artistas europeus, continua vivendo. É o modo de vida contínuo mais antigo do mundo. Aborígenes como o povo Mala cantam sobre espíritos ancestrais, como o canguru-lebre, e suas cerimônias são ainda observadas na rocha. Assim como o clã Tapete de Cobras, de quem a tribo Pichanchachara descende. Eles cantam sobre jornadas e rituais, guerras e ataques surpresa, que deixaram seus traços e marcas na terra. Conhecer estas músicas é conhecer a geografia espiritual do interior. Não importando como é vista a origem do monolito, seja nos eventos do Tempo dos Sonhos dos aborígenes ou no impulso geológico de arenito durante a Era Cambriana, Uluru permanece hoje como uma encruzilhada entre antigos e novos estilos de vida. A posse dessa região foi retornada às mãos aborígenes em 1985, quando o governo australiano recebeu então um contrato de arrendamento de 99 anos. Para qualquer um que experimente este lugar, Uluru, ou Ayers Rock, é um marco para a visão de natureza e capacidade de maravilhar-se de qualquer pessoa. Os Himalaias. A majestade destas montanhas faz delas o símbolo da continuidade. Os Himalaias são um santuário onde as pessoas quase podem alcançar os deuses e onde os deuses comungam com as estrelas. Esta cordilheira, que contém os mais altos picos do mundo, muda em diversas maneiras. A erosão continuamente desgasta estas montanhas. A cada ano, os rios que se originaram nos Himalaias carregam enormes quantidades de rochas, fragmentos de florestas e solo para dentro do Oceano Índico. Os Himalaias também crescem. Uma colisão entre duas grandes massas continentais criou estas montanhas. E a colisão continua ainda hoje. À medida que a placa indo-australiana, que se move para o norte, choca-se com a placa da Eurásia, os Himalaias aumentam quase 1 centímetro a cada ano. O teto do mundo. É assim que os antigos Sherpas chamavam os Himalaias. Esta cadeia inclui todos os picos do mundo, que tem mais de 8.000 metros de altura. O Monte Everest, que tem 8.800 metros de altura acima do nível do mar, alcança as fortes correntes de ar do topo da atmosfera, o que frequentemente espalha neve para fora do pico. O povo do Nepal conta uma lenda sobre a criação dos Himalaias. No início dos tempos, a montanha tinha asas. As montanhas voavam ao redor do mundo para onde desejavam. Mas os nepaleses não tinham muita água. Então Indra, o deus da chuva, transformou as asas em nuvens. Incapazes agora de voar, os Himalaias ficaram presos à terra.
As nuvens tornaram-se uma fonte de chuva que escorria das montanhas para córregos e rios que nutriram os nepaleses. Muitos que vivem nos Himalaias acreditam que estas montanhas são a residência de seres sagrados. Elas são o lugar onde mortais e imortais podem meditar e buscar conselhos sábios. Para alguns, as próprias montanhas eram divindades. O nome tibetano para Monte Everest, Chomolungma, significa deusa mãe do mundo. Os nepaleses as chamam de Sagarmatha, significando aquele cuja cabeça toca os céus. Na região do Himalaia, floresceram várias das grandes religiões do mundo, incluindo o hinduísmo e o budismo. Em Katmandu, a maior cidade do Nepal, a sabedoria das grandes religiões dos Himalaias é evidente. Em nenhuma outra cidade, tantos templos representam tantas fés diferentes. A tolerância religiosa e o reconhecimento que cada fé é um caminho para o mesmo ápice transcendental compõem o espírito que guia aqueles que vivem em Katmandu. De acordo com o antigo provérbio sânscrito, 100 divinas épocas não bastariam para descrever todas as maravilhas dos Himalaias. O que afinal tem estas montanhas que inspiram tanto deslumbramento? Sua altura transcendental. A habilidade de uma nuvem fazer uma montanha desaparecer, sugerindo os mistérios além da percepção. O contraste entre neve e sombras, claro e escuro. O desafio de uma trilha na montanha. Saber que a qualquer instante um passo em falso ou uma avalanche podem acabar com a vida. Por último, talvez seja o impressionante tamanho dos Himalaias que põe toda a vida dentro de perspectiva. De acordo com o ditado hindu, assim como o orvalho seca com o sol da manhã, também as preocupações do homem somem ao ver os Himalaias. Ironicamente, os Himalaias, que inspiram um sentimento de unidade entre homens e natureza, tornaram-se um símbolo da conquista da natureza pelo homem. A montanha mais alta do mundo foi medida por pesquisadores britânicos em 1852. Eles a denominaram em homenagem a um pesquisador-chefe, Sir George Everest. Dali em diante, subir até o topo, quase 9.000 metros de altura, tornou-se o sonho de montanhistas de todas as partes. É preciso conquistar, alcançar, chegar lá em cima. É preciso conhecer o topo para convencer-se de que é possível vencê-lo e saber que não existe sonho que não deva ser ousado. Assim escreveu George Mallory, que quando perguntado sobre por que havia tentado escalar o Everest, respondeu: porque ele está lá. Foram os Sherpas, um povo nativo do Tibete, que possibilitou aos ocidentais escalar o Monte Everest. Como guias montanhistas, eles contribuíram com sua particular habilidade em grandes altitudes, sua força que os capacitou a carregar pesadas cargas e sua devoção desinteressada ao bem-estar daqueles com quem viajavam. Por um século, muitos montanhistas sherpas e ocidentais tentaram escalar a deusa mãe do mundo. Muitos morreram na tentativa. Finalmente, em 29 de julho de 1953, um neozelandês, Edmund Hillary, e um Sherpa, Norgay Tenzing, partiram do seu acampamento a 8.000 metros de altura para o pico. Correu tudo bem. Escreveu Hillary em seu diário. E eu me sentia muito bem e fizemos grande progresso.
Eu estava amarrado a Tenzing por uma corda e nós nos movíamos com uma outra o tempo todo. Por fim, após uma lenta escalada sobre neve firme, eles alcançaram o topo. Tenzing e eu nos cumprimentamos com um aperto de mãos, e aí Tenzing jogou seus braços por sobre meus ombros. Foi um momento incrível. Depois de Hillary e Tenzing, milhares de aventureiros e montanhistas subiram as curvas do Monte Everest e outros picos dos Himalaias. Por precisarem de lenha, estas expedições logo devastaram as florestas das montanhas, expondo o solo a uma severa erosão. Percebendo que sua conquista do Everest havia acelerado a degradação do ecossistema dos Himalaias, Hillary mobilizou-se para proteger o meio ambiente das montanhas. Trabalhando conjuntamente com os Sherpas e o governo do Nepal, com a ajuda do governo da Nova Zelândia, Hillary estabeleceu em 1976 um parque de 720 quilômetros quadrados. 3 das maiores montanhas do mundo localizam-se dentro dos limites do Parque Nacional de Sagarmatha. Homem e natureza precisam um do outro, e ferindo um, machucamos o outro. Há muito a ser feito para deter a destruição do meio ambiente. Minha última esperança é a incrível adaptabilidade dos seres humanos e a assombrosa resistência da natureza. Alguns esplêndidos, outros austeros, mas todos magníficos tesouros. Estes milagres da criação chegam a nós como presentes, não para possuir ou explorar, mas para guardar em segurança para inúmeras gerações por vir. Que estas maravilhas da natureza nos inspirem a capacidade de maravilhar-se e a sabedoria que nós precisamos.